Bom dia, boa semente. São exatamente 4 horas e 28 minutos, tá bom? No Rio de Janeiro aqui, no Brasil, né? Alguns lugares do Brasil. Temos fuso horário no Brasil. Bom, vamos ao que interessa. Tô desde as 3 da manhã acordado aqui e... eu gosto de trabalhar de madrugada também, né? Que é assim, tem mais silêncio, embora tenha que falar baixo, porque tem gente dormindo, certo? Então hoje eu vou já trazer aqui no canal o depoimento do juiz Oscar Aníbal Chipano. Ele representa aqui no Brasil o Superior Tribunal de Haia, a Suprema Corte de Haia, e está na hora de começar a expor o que está por vir, o que está para acontecer no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil aqui, né? Enfim, está para acontecer já, as coisas estão para acontecer, tá bom? Eu gostaria que você assistisse o vídeo até o final. Por favor, assista até o final, para você ter uma ideia do que está acontecendo. Depois você, posteriormente, você pode se inscrever no canal do Dr. Oscar Aníbal Chipano, né? Chipano, tá? E também acompanhar as informações pela internet. Eu costumo gravar vídeo de 1 hora e tal, eu assisto, entendeu? Porque é muita informação e realmente, né, isso está para acontecer. Cheguei a essa conclusão já, tá? Esse vídeo dura... Não, é um vídeo de 19 minutos, se não me engano. Mas vale a pena você ficar bem informado, tá bom? Vou ficar por aqui, porque senão vai ficar muito longo, tá? Graça e paz, boa semente. Hoje já é dia 30 de maio de 2020, sexta-feira, né? De madrugada, graças a Deus. Vamos lá, cara toda malota. Graça e paz, tchau, tchau. Ok, sir. Ok. Senhoras e senhores, muito boa noite. São 21 horas e 1 minuto da quinta-feira, 28 de maio de 2020. 28 de maio, quinta-feira, 20 horas e 1 minuto da quinta-feira, 28 de maio de 2020. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chipano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Nós estamos trazendo novidades e determinações aos agentes de inteligência, matemática e tributária, jurídica, na área nacional e internacional, de defesa, que estamos a proteger a República Federativa do Brasil. Então, nós estamos já determinando a posição logística do juiz em campo e dos agentes especialistas, com todas as suas formações e instrumentos para ajuda, como também ao satélite. 60 agências de inteligência e toda a área de jurisprudência internacional. Senhor ministro André Mendonça, seu procedimento é legítimo, procede porque a sua defesa é contra elementos infiltrados no Supremo Tribunal Federal, da Corte de Estudos da Carta de 1988, que se intitulam
ministros do Pleno da Corte. Eles fazem parte de uma organização criminosa já estabelecida há mais de 30 anos e que começou com os governos do Sarney até Michel Temer. Todos eles arregimentados, aprovados pela Câmara de Senado, pela Câmara de Deputados e também pelos presidentes que os consagraram ministros a ocuparem as dependências da Corte de Estudos da Carta de 1988 a ocupar o Pleno da Corte. Todos eles com instrução e todos eles com a intenção de defesa de todo mal feito, de toda logística jurídica a aprovar administrativas situações que já foram descobertas por 60 agências de inteligência e principalmente na área jurídica internacional. Então, isto tudo é uma posição já revista. Então, senhor André Mendonça, o senhor está legitimado como ministro da Justiça a exercer a defesa do Executivo e todos os que operam no Executivo, como também o está autorizado à defesa de todo cidadão que seja vítima da persecutórios, a ação sem legitimidade perpetuada por narcotraficante conhecido como Alexandre de Moraes, membro do Cartel do Solis, membro do Foro de São Paulo, membro da facção Omertá, da facção Orcrim, da facção Máfia e também da geopolítica do pendrive da Odebrecht. Fartas provas, inúmeras formas de fatos, atos e circunstâncias que condenam estes elementos na área internacional de captura. Todos eles fazem parte de uma trama maior de 180 países do narcotráfico. A sua posição é legítima. A sua posição de habeas corpus estabelecida por invasão também de elementos Celso de Mello, que colocou a bunda do presidente da República e também dos ministros do Executivo a ser delipendiada na posição de ser arguído por partidos que são espias e sabotadores agendados para a ordem mundial da China, a China estipulada para tomar conta do planeta. Então está muito bem posicionado a sua posição e requer a captura porque eles estão gritando. Os ministros do Pleno, da Corte, do Supremo Tribunal Federal, estão pedindo socorro, eles querem ser presos, porque eles temem pelas suas vidas, já que o Partido Comunista Chinês está retalhando as suas províncias na China, matando milhões de chineses e também matando milhões de cidadãos de Hong Kong e também matando através das diretrizes estabelecidas pela máfia russa, conhecida como Jassara. E a Jassara, vocês sabem muito bem que ela extermina, ela mata, e todos eles estão infiltrados nas dependências do Supremo Tribunal Federal e também nas dependências da Câmara dos Deputados Federais e também nas dependências do Senado da República. E eles sabem disso e eles estão apavorados e eles têm que operar conforme o combinado no 25º Fórum de São Paulo, que vastas provas determinou a que todos os 180 países que fazem parte desta trama façam os pronunciamentos por líderes
iguais posições a serem exercidas e chanceladas pela ONU, pela OMS e pela OAB, pela OEA. Certamente que também a OAB está envolvida, porque não é autarquia, é um sindicato de agendamento de futuros componentes a fazer parte da organização criminosa estabelecida no judiciário. E este é o pleito. Estamos já na intervenção do judiciário em 27 estados, 5.070 municípios, em todas as casas do judiciário. Esta trama já foi descoberta e nós estamos a proceder. Senhora André Mendonça, perfeito, continue a ser operador do direito, efetivamente o senhor está qualificado porque o senhor é técnico e o senhor pode assim proceder. Ocasionou espanto porque a Suprema Corte de Estudos seria muito mais fácil negar o habeas corpus ou derrubar o habeas corpus ou alegar que não há nenhuma posição jurídica que corrobore com o pedido de HC, habeas corpus, por qualquer advogado comum. Mas se tratando do senhor André Mendonça, o senhor colocou a casa em ordem. Então eles estão discutindo com o Supremo Tribunal de Justiça, porque fica evocado que o ministro da Justiça, ele estabelece a tutela e curatela da defesa da Lei de Segurança Nacional. O crime, então, é contra a Lei de Segurança Nacional. Não é fake news, se trata de denúncias de partidos políticos, de terroristas, de narcotraficantes, de pessoas estabelecidas na Câmara do Senado e também na Câmara de Deputados, que eles denunciam todos os seus objetivos a serem abatidos, porque eles querem tomar o poder. Então eles fazem essas denúncias, os juízes em atitude monocrática de apense, porque a única forma que podem proceder é através de atitude monocrática de apense, porque eles primeiro têm que tomar a denúncia com um apense. Eles não pegam a denúncia, eles são provocados a agir porque eles têm que atender os legisladores, os deputados e os senadores que vão legislar leis da Carta de 1988, mas o que eles atendem são denúncias que não prosperam contra o presidente da República, contra os ministros da Lei de Segurança Nacional que trabalham para o governo do Executivo. Então isso é uma atitude contra a Lei de Segurança Nacional. Isso é passível para evocar e a tutela das forças que tem que agir, não cabe outra situação. Então o artigo 142 estabelece de imediato as Forças Armadas, observando e vendo que está sendo impedido o Executivo de fazer o seu papel, ele tem que intervir. As Forças Armadas têm que intervir para colocar ordem no Supremo Tribunal Federal, que é uma corte de estudos. Não se trata de uma denúncia de primeira instância de que algum ministro matou a mulher, ou de que roubou um banco, ou de que aferiu algum delito. Não. Se trata de uma corte de estudos que tem que atender a deputados e senadores na solicitação de averbação constitucional ou inconstitucional da Carta de 1988. E eles estão usando esse apense de atitude monocrática
para que o ministro proceda a prender quem ele quiser, a falar o que ele quiser e depois a ser interpretado pela PGR, que logicamente vai dizer que isso não é o lugar e não é como prosperar, porque se trata de um empecilho à Lei de Segurança Nacional que o Executivo tem que trabalhar, e eles estão impedindo o Executivo de trabalhar. Então, o Exército, através de 142, o artigo 142, tem que entrar e destituir os inseridos em crime, porque tem vasto material de crime. Tem 700 processos que não foram analisados ainda pelo COAF. Tem oitivas da Polícia Federal com relação a todos os ministros do Supremo, que eles estão envolvidos em crime e que eles têm que responder. Eles têm que responder auditores da Receita Federal, eles têm que responder à própria Fiscalia da Receita Federal, eles têm que responder a autoridades estrangeiras, e eles não estão querendo responder. Eles não responderam a atos de carta rogatória que determina as prisões da família Marinho, da TV Globo, das capturas dos traficantes que se encontram no território da República Federativa do Brasil, e eles não querem responder. Então, a Corte de Estudos do Supremo Tribunal Federal, Sindicato do Crime, virou uma suruba da mãe Joana. Então, está estabelecido que a agressão perpetuada por membros em atitude que só poderia ser atitude monocrática, fere a Lei de Segurança Nacional. E ao ferir a Lei de Segurança Nacional, o Exército, através do artigo 142, tem que se manifestar e determinar a pena capital, porque é um crime contra a Lei de Segurança Nacional e que está estabelecido que eles trabalham para a potência estrangeira conhecida como China. Eles são espias do Serviço Secreto Chinês, a mando do Serviço Secreto Chinês, e eles têm que ser levados ao pelotão de fuzilamento. Ou eles confessam e vão responder ao Tribunal Internacional em Nova York, por crimes de narcotráfico e também por crimes de espionagem e sabotagem contra a Lei da Segurança Nacional da República Federativa do Brasil. Não há mais. Eles estão desesperados, eles querem ser presos, porque eles sabem que vão ser mortos como queima de arquivo. A coisa é muitíssimo séria. E não tem saída. E eles estão desesperados, pedindo para que haja uma intervenção. O sujeito chega e começa a dizer, o Barroso, textuais palavras dele, que ele está muito bem porque a tarefa dele ele cumpriu. E qual é a tarefa dele? Ele estabeleceu o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que o dinheiro das eleições está lá à disposição do Partido Comunista Chinês e do Foro de São Paulo. E que semana que vem o Alexandre de Moraes vai assumir o Tribunal Superior Eleitoral. Então não podemos esperar até a semana que vem. E eles estão querendo também cometer um crime contra a Lei de Segurança Nacional em caçar a chapa que elegeu o presidente da República, o senhor Bolsonaro, e o seu vice Mourão. Isso é um crime. E vocês aqui esperam que o crime aconteça para aí depois agir? Não! Já está mais do que visto. O PCC, o Partido Comunista Chinês, ele não tem força porque já foi expulso. Todo chinês já foi expulso dos Estados Unidos. Porque eles são agentes espias que trabalham em universidades, são agentes que estão agendados para operar
na República dos Estados Unidos. E eles foram expulsos. O poder diplomático também. E vários países já baniram eles a sua representação diplomática. E aqui não é transmitido isso na televisão. A TV Globo não fala que expulsaram os diplomatas em 120 países da China. Por que não fala aqui que o diplomata que está no Brasil representando está preso por terrorismo, armado até os dentes? Por que não fala? Porque eles têm medo de morrer. As emissoras de televisão que fecharam negócio com a China, os repórteres e também o proprietário da emissora têm medo de morrer e não noticia. Então vamos agir. Por favor, senhoras e senhores, viralizem isto o máximo possível. E está autenticado que, através do artigo 142, o Exército tem que intervir dentro das dependências, levando presos os elementos que são sabotadores e espias arregimentados para o narcotráfico, para o Foro de São Paulo, e que cometem crimes, e que eles têm que ser afastados das suas funções e responder ao Supremo Tribunal Militar na atuação vigente da lei marcial. Entenderam? Então o decreto que já estabelecia que governadores e prefeitos eles tinham que sair de atitudes contra o povo, eles estão todos caladinhos. E agora todo mundo vai voltar a trabalhar, porque não vamos mais borrifar o Covid número 19. Nós vamos atrás desses assassinos. O Tribunal Penal Internacional. Por favor, viralize isto o máximo possível.